Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luan Castro e eu vou falar algumas das propriedades do fio e um pouco sobre tecelagem. Tecido pode ser definido como uma estrutura reta produzida pelo entrelaçamento de fios. É um material à base de fios de fibra natural ou sintético. A forma como o tecido é confeccionado determina a forma como ele vai ser útil, levando em consideração várias características, como a aparência, o toque, sua transparência, o calor, a absorção, entre outros fatores. Há tecidos que a forma como ele é feito tem maior importância que as suas fibras ou seu acabamento. Há vários processos para produzir tecidos. Um deles é a tecelagem, que se define pela produção do tecido a partir de dois conjuntos de fios entrelaçados em ângulo reto. Apesar de a malharia ter ganho um grande destaque atualmente no ramo da produção de tecidos, por causa de novas máquinas introduzidas no mundo têxtil, a tecelagem ainda continua sendo o maior meio de produção de tecidos mais popular. Além disso, vale lembrar que só se consegue puxar e retirar fios em duas direções diferentes em tecidos planos. Um conjunto de fios que ocorre em sentido longitudinal a gente denomina como urdume. O outro, no sentido transversal, no caso, sentido perpendicular ao urdume, é conhecido como a trama. Esses dois fios, a trama e o urdume, têm a necessidade de serem entrelaçados para, consequentemente, se manterem unidos. Isso é obtido por uma série de movimentos realizados por uma máquina, que é a máquina de TA. Os fios de urdume ficam dispostos no sentido do comprimento do tecido e são divididos em fios de fundo e os fios de orelha. E além disso, é bastante importante o consumidor saber essas características dos fios e suas propriedades, porque assim ajudará a ele garantir uma melhor compra para produzir as suas peças e vai garantir que ele armazene o tecido adequadamente. Oi, eu sou a Emily e eu vou falar sobre a identificação dos fios de urdume e trama. Todos os tecidos planos possuem orelha e fio reto, sendo esse o termo usado em costura para indicar os fios de urdume ou urdimento e de trama no tecido. Fio reto urdume é qualquer fio em posição longitudinal, ou seja, no comprimento do tecido, e o fio reto trama é qualquer fio em posição contrária. O viés verdadeiro é a diagonal entre a trama e o urdume, e o viés da peça é qualquer posição do tecido entre o viés verdadeiro e o fio reto urdume. Há uma diferenciação entre os fios de trama e do urdimento, tanto por questões de funcionamento do próprio tear, como pelo desempenho de diferentes funções do pano. O fio de urdume costuma ter mais torções e é feito com fibras de melhor qualidade para resistir às altas tensões a que fica sujeito no tear devido à fricção dos liços, à medida que é feita a abertura da cala, como também ao atrito da lançadeira no momento que ela passa de um lado para o outro. Saber distinguir os fios do urdimento do grupo de fios da trama é essencial, pois a diferenciação do primeiro determina a posição na qual o tecido deve ser cortado para a construção de uma peça. Esse é um trabalho fácil quando o tecido está inteiro, pois o urdimento sempre é paralelo à orelha. No entanto, há outros meios para fazer essa distinção quando não há orelha. A maior parte dos tecidos esticam menos na direção do urdume. Assim, ao se esticar a amostra, normalmente a trama tende a ceder mais. Quando o tecido é feito de fio singelo numa direção e com fio retorcido na outra, os fios retorcidos são de urdimento. O fio urdimento geralmente é mais forte e de qualidade superior aos fios de trama. Se houver fio engomado na amostra, este é o urdimento. Os fios de urdimento ficam mais juntos e mais retos em sua posição no tecido, parecendo mais regulares. E, normalmente, a quantidade de fio de urdume por centímetro é maior do que as do fio de trama. A auréola é o acabamento do tecido, que arremata as laterais no sentido do comprimento e impede que os fios desfiem.
A sua solidez se dá devido ao aumento do número de fios naquele local. A largura das auréolas podem variar de 6 a 9 milímetros, além de às vezes serem feitas de fios mais grossos. No entanto, essa parte do tecido sempre possuirá uma tecedura mais densa do que a de todo o resto. As formas de amarração nas laterais podem ser abertas, onde não é feito o arremate do fio de trama, ou fechadas, onde é realizado o arremate com o fio da trama. Já as formas de construção do tecido podem ser tipo cadarço, feitas de fios mais grossos e ou retorcidos que lhe conferem resistência, lisas, com mais densidade, mais semelhantes ao resto do tecido, ou fundidas, onde as beiradas são fixadas por meio de calor, como nas fitas, tecidos de nylon e etc. Devido à sua durabilidade, as auréolas tipo cadarço são mais desejáveis do que as lisas, e aparecem nas toalhas de banho, lençóis, cortinas, entre outras peças. Quando a auréola é lisa e não encolhe mais do que o resto do tecido, não só pode ser conservada na peça, como pode funcionar como arremate, em cinturas de saia, calças e etc. Olá, meu nome é Isabel Lima Magalhães Leite e eu vou falar sobre o fluxo do processo de fabricação dos tecidos. No fluxo do processo de fabricação do tecido, existem 3 fases: a preparação, a tecelagem e o acabamento. Podemos primeiramente falar sobre a preparação, ou seja, a primeira fase. Nela iniciamos pelo urdimento, que é a passagem dos fios que serão utilizados no urdume, de suas embalagens originais, bobinas, tubos, copos, para um grande rolo onde os fios serão paralelizados sob tensão até o término de sua extensão. Ainda nesta fase existe a engomagem, que devido à enorme tensão e atrito sofridos pelos fios de urdume, faz-se necessário revesti-los com um produto colante para que os fios não venham a romper-se durante o processo de batimento. Passando mais adiante para a fase de tecelagem, ou seja, a segunda fase, o rolo de urdume engomado e tinto tem uma engrupagem ou repetição. A engrupagem é a passagem dos fios de urdume um a um por dentro dos viços do tear. Já a repetição consiste em amarrar as pontas dos fios passados ao final de um rolo para dar continuidade à fabricação daquele mesmo artigo. Nesta mesma fase existe também o tecimento, que após ele, vamos para a fase do acabamento, em que acontece o tratamento final da fabricação do tecido.